para entender exatamente o que é que esse levantamento quer dizer, vou convocar aqui o nosso folião mor, Fernando Nakagawa. Tudo bem, Naka? Só no Zigdum. Tá com um pouquinho de confete no seu cabelo ainda, mas depois você dá um jeito lá. É glitter. Naka, me chamou a atenção esse último dado que a gente mostrou aí. Como é que pode a Argentina ter 19 negativos, é isso, de juros reais, mas ter 90% de inflação? Que sentido faz ou não faz nenhum? Na verdade, a inflação na Argentina é tão alta, mas é tão alta, que o juro por lá, né, a taxa Selic dos argentinos, não alcança a inflação. Então, se você bota ali 1 milhão de pesos para investir no Tesouro Direto deles, né, que paga a taxa Selic argentina, ao fim de um ano, a tua grana vai ter rendido um montão de juro. O juro lá está acima de 50% nominais, né, o juro, a taxa Selic deles, mas o poder de compra dessa grana foi totalmente corroído pela inflação. Então, no caso da Argentina, eles têm uns juros que o número ali é grandão, maior que o nosso, mas efetivamente, na prática, o negócio não está andando para trás. Porque aqui a gente mantém juros altos, segundo o Banco Central, para conter a inflação, né, para impedir que ela continue avançando. Então, no caso da Argentina, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz cócegas, porque entre uma das razões na Argentina é que a inflação por lá ela é determinada pela falta de confiança que os argentinos têm no sistema bancário e na própria moeda. Lá ninguém acredita na própria moeda, infelizmente. Então, é muito comum se alugar um apartamento, por exemplo, em Buenos Aires, comprar uma moto, um carro, tudo é em dólar. Eles não estabelecem preços grandes assim na moeda local porque eles não acreditam. Tiveram uma série de problemas, né? Tipo Corralito, quando o governo da época pegou a grana de todo mundo que estava nos bancos, e aí a partir daquele momento, aquilo acabou acentuando toda essa sensação e as pessoas não acreditam nos bancos e aí o povo negocia o que é grande em dólares e aí acaba gerando essa situação que é meio bizarra, né? E o nosso caso aqui, Naka, muita gente usa essa tabela aí, nós temos o maior juro real do mundo e usa uma outra tabela mostrando indicadores de inflação, né? Nós temos a maior taxa de juro real do mundo, mas não temos a maior inflação do mundo. É um raciocínio que me parece simplório, não sei se ele faz sentido, né? Mas quem quer atacar a taxa de juros diz isso, você não pode ter a maior taxa de juros reais do mundo se você não tem a maior inflação do mundo. Tem país que tem inflação descontrolada agora que está com a taxa de juros menor do que a nossa. Faz sentido isso? É uma explicação simplista, de fato, para um problema um pouco mais complexo do que esse? Faz sentido, porque inflação, se a gente for pensar em termos médicos, é como se fosse a febre. E o juro é a pastilhazinha ali, o comprimido de analgésico para tentar baixar a temperatura desse corpo, que no caso da economia são os preços que estão subindo assim sistematicamente. Então, o que a gente vê no Brasil, Rafa, é que talvez a dose do remédio seja demasiadamente exagerada para a febre que a gente tem. Então, esta tem sido a pauta, a discussão econômica ao longo dos últimos dias, em que o presidente Lula conseguiu mudar a pauta, a discussão econômica, que estava muito baseada, por exemplo, nas contas públicas ou nas reformas. Não tem arcabouço fiscal? Exatamente. E aí ele conseguiu, assim, aos trancos e barrancos, trocar o foco dessa discussão e hoje em dia todo mundo discute o patamar de juro. A gente está na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, na nossa frente está a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que sempre foi uma baita crítica dos juros altos, mas hoje a Fiesp e os industriais têm um monte de gente junto, inclusive gente da Faria Lima, ali da avenida aqui em São Paulo, onde estão os bancos, as corretoras, tem muita gente do mercado financeiro que está criticando o patamar de juros. Então o presidente Lula conseguiu mudar o foco dessa discussão. E hoje muita gente, de fato, se questiona, será que a gente está dando muito comprimido para baixar a febre do juro, da inflação aqui no Brasil? Não está tão alta assim? Exatamente. Então, de fato, essa discussão está rolando. E, aparentemente, o presidente Lula conseguiu trocar a chavinha. Agora, o que os economistas esperam é que o governo federal adote medidas, sinalize uma política econômica mais consistente para criar condições para que o Banco Central, então, consiga começar... Quando é a próxima reunião? A reduzir. Putz, eu te peguei aqui. Carnaval. Daqui a pouco você vê. Carnaval. Vou olhar. Não, mas enquanto você olha aí, Naka, essas condições são importantes até para não deixar o presidente do Banco Central numa situação politicamente constrangedora, né? Afinal de contas, ele foi escolhido involuntariamente pelo presidente Lula como o responsável
pelo não crescimento Sim. do Brasil, se ele não vier a acontecer. Não é? Já temos ali um culpado, que é o Roberto Campos Neto. Se ele cede, e na última ata do Copom não tem nenhuma indicação de que ele pode reduzir taxa de juros agora já. Zero. Então, se ele reduz agora, mesmo que seja 0,25, pode ficar parecendo que ele cedeu a pressão para continuar no cargo, que ele tomou essa decisão por alguma razão que não uma razão técnica. Sim. Então, essa sua lembrança daria a ele um conforto, um carinho, digamos assim. Né? Fala assim, pode fazer, a gente vai abrir um caminho aqui para você não ficar mal. Né? Tecnicamente, ele tem um bom argumento para não reduzir o juro. Ele demonstrou sensibilidade ao reconhecer que, de fato, o juro está no patamar elevado. O próprio Roberto Campos Neto reconhece isso e diz que isso não é bom, inclusive, para o Banco Central, mas deixou muito claro o cenário que é preciso se confirmar para que a próxima reunião, dia 21 e 22 de março, para que, eventualmente, numa próxima reunião... Tem um mês ainda. Mas não será em março, assim. O juro e o Haddad prometeu o arcabouço fiscal para março. Para março, exatamente. Então, aí talvez seja a grande mudança de chave, porque se o arcabouço fiscal for crível, né, a nova regra para o governo mostrar que vai controlar as contas públicas, não vai gastar mais do que arrecada, se essa nova regra for crível, consistente, aí sim você começa a ter uma mudança na trajetória das expectativas de inflação, o dólar começa a cair, as coisas começam a melhorar e aí sim você teria um cenário para Roberto Campos Neto, quem sabe no meio do ano, quem sabe no segundo semestre, começar a reduzir o juro. No segundo semestre só. É bem provável. Ninguém acha que vai ser no primeiro. Para efeito daqui a um ano, como vocês costumam dizer. Exatamente. Assim, então, no mundo da economia, ninguém acha que vai ser assim, primeiro semestre, os próximos 2, 3 reuniões. Não vai ser de fácil assim. Não vai, porque não tem argumento técnico para isso. Agora, é preciso um ponto importante, Rafa. O trabalho do Banco Central, ele é técnico, ele tem regras, tem uma lei da autonomia, tem uma série de parâmetros econômicos, mas isso não libera o Banco Central de críticas. O mesmo Banco Central que hoje está sendo criticado por estar exageradamente alto, o juro, para estabelecer um juro exageradamente alto, lá atrás, no meio da pandemia, foi o mesmo Banco Central que levou o juro a 2% ao ano. Juro em patamar norte-americano, europeu. O Brasil nunca teve um juro tão baixo como a gente viu em 2020. E foi a mesma gestão de Roberto Campos Neto, que hoje, quando a gente olha pelo retrovisor, alguns economistas, especialmente os mais progressistas, acham que o Brasil foi exageradamente otimista ao reduzir o juro para 2%. Então, é uma atuação técnica? Mas ela não é livre de críticas. Ninguém está livre de críticas. Exatamente. Só Rafael Colombo. Só você aqui. É o único que passa batida, a única unanimidade da CNN. Naka. Valeu. Eu volto daqui a pouco. Volta. Opa. Estou contando com você aqui até meio-dia. A gente está com a mesma roupa, tá? Isso aí. Chitão e chororó. Valeu, Naka.